continuidade a uma mensagem que eu já comecei há muito tempo, quando ainda só estávamos aqui os mais velhos. E o tema da mensagem, como vocês sabem, que já dei várias, é o melhor ainda está para vir. Eu hoje vou continuar a falar sobre isso. O melhor ainda está para vir. E como vocês sabem, eu tenho estado a falar sobre uma personagem da Bíblia, depois de ter falado sobre outras. Falei sobre Josué no Velho Testamento, falei sobre Menazon no Novo Testamento, e agora no Novo Testamento estou a falar sobre Ana. Todos eles da geração 80, nos seus 80 anos, para percebermos que de facto o melhor está para vir. E o melhor está para vir, como eu tenho dito muitas vezes, não, obviamente, quando partirmos deste mundo. Todos nós sabemos que partir é muito melhor. O apóstolo Paulo foi muito claro sobre isso, escrevendo aos Filipenses, partir é muito melhor. É óbvio que isso é óbvio. Mas eu estou a dizer que o melhor está para vir aqui, neste corpo, com os cabelos brancos, com a bengala na mão, se calhar com uma garrafa de oxigênio para respirarmos. Não interessa as circunstâncias. O que eu vos quero mostrar, e já tenho dito isto e vou continuar a falar sobre isto, é que o melhor, no plano de Deus, está para vir. De maneira que ninguém olhe para a frente, ninguém olhe para os dias vindouros, esteja o horizonte com nuvens negras ou não, ninguém olhe e tema, mas olhe e regozije-se, porque não olha para as circunstâncias, olha para o Senhor. Então o melhor está para vir, e eu gostava de dizer que tenho pregado acerca disto aqui e também tenho pregado na Igreja nas Fontainhas, via Zoom. Tenho falado àqueles irmãos em São João da Madeira, via Zoom, sobre este assunto. A última vez que eu falei nas Fontainhas foi no dia 16 de novembro. E agora quero-vos falar aqui, e vou dizer aqui coisas que disse lá, mas vou dizer aqui coisas que não disse lá. E vou começar como terminei lá. E lá terminei falando de um acontecimento de um crente nos Estados Unidos que costumava ir muitas vezes para o Havaí, as célebres praias do Havaí. E ali no Havaí existe uma baía que é chamada a Baía de Napili. E ele, ao longo dos anos, muitas vezes ia para aquela baía mergulhar. Ele era mergulhador. Mergulhou ali muitas vezes naquela baía. E desta última vez que ele conta, ele foi acompanhado de um amigo que era bombeiro. Mergulhador também. Então ele mergulhou com o bombeiro nesta baía, no Havaí, e ele estranhou, porque por cada 1,80 m, é o termo que ele utiliza, por cada 1,80 m que avançavam debaixo d'água, o amigo dele bombeiro parava. Parava, coisa que ele nunca fez antes quando mergulhava, porque mergulhava e andava. E ele diz que pela primeira vez, depois de tantas vezes ter mergulhado naquela baía, ficou deslumbrado com o que viu. Porque passava a correr e não parava e não olhava e não via coisas que ele viu quando aprendeu a parar e a olhar. Vem isto a propósito do facto de que é assim nas Escrituras. Nós nas Escrituras deveríamos parar, observar, ouvir, esperar e ficar deslumbrado. É assim nas Escrituras. Por isso, não estranheis que eu ainda vos esteja a falar sobre o melhor ainda está para vir, porque eu não quero ir depressa. Também não quero ser maçador, mas quero que vocês desfrutem e vejam aquilo que, porque andam a correr na vida, não conseguem ver, mesmo nas Escrituras. À medida que o tempo avança,
na nossa vida, eu quero que vocês saibam que nós temos todos a obrigação de ter um desempenho espiritual cada vez melhor e cada vez maior. É por isso que eu estou apaixonado pelo Senhor. Vocês já viram se os meus melhores anos fossem os meus anos em que eu era mais novo? Que tristeza seria a minha vida agora. Se o brilho diminuísse. Se a perspectiva fosse encurtada. Se o gozo fosse algo que já nada era novo. Mas que maravilha eu poder saber, e poder ver, e poder sentir, e poder experimentar que à medida que o tempo avança, é mais deslumbrante, é mais fantástico. Aquilo que Deus tem reservado para mim e para vós, irmãos mais velhos em particular. Ouçam o que eu estou a dizer. Isto não é fantasia, isto é realidade. E olhem que eu também estou a ficar mais velho. E estou-vos a falar com experiência, não estou a falar de cor. Não tenho 80, como alguns de vocês têm. Mas olhem que já não estou longe. Já percorri muitos quilómetros na vida. E sei que aquilo que vos estou a dizer é exatamente assim, e até vos digo mais, é mais do que aquilo que eu sou capaz de dizer. Como vocês sabem, já falei de Josué, já falei de Menazon, tenho estado a falar de Ana, que ainda vamos falar. Vamos falar hoje e vamos falar mais do que hoje. Ainda hei de falar outra vez, se Deus quiser, a não ser que o Senhor me leve. Ou Ele não permita, por alguma razão. Mas, quero vos dizer o seguinte. Não é só olhando para a Bíblia e para as personagens bíblicas, como Josué, como Caleb. Eu falei em Josué, não foi? Eu retifico, eu falei em Caleb. Mas o Josué era companheiro dele, aquilo a história era por decalque, era igual. Eu de facto falei foi sobre Caleb e não sobre Josué. Caleb, Menazon, agora Ana. Mas eu quero vos dizer que não é só nas páginas da Bíblia que temos isto. Nós temos isto ilustrado na vida de alguns santos de Deus do presente. A coisa mais maravilhosa da palavra de Deus não é aquilo que ela diz e que nos deixa deslumbrados quando ouvimos histórias como os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, ficamos deslumbrados. Uau, o que aconteceu? Estou fascinado com aquilo. O que é fantástico é quando nós próprios desfrutamos do fascínio experimental, resultante de andarmos com Deus. Quero-vos falar hoje, agora, neste momento, de um homem de Deus que eu considero muito, sempre considerei, ele já está no céu, chamado Billy Graham. Ele viveu até aos 99 anos. E ele viveu bem, até Deus o chamar. Sempre gostei muito dele. Sabem o que é que ele disse? Aliás, ele escreveu vários livros ao longo da vida. O último livro da vida dele, recomendo que vocês leiam, é sobre aprender a envelhecer. Precisamos de aprender a envelhecer. Eu já vos digo o título do livro que ele escreveu, A Caminho de Casa, traduzido pelos brasileiros como A Caminho de Casa. Eu diria, próximo do lar celestial. Quando ele escreveu aquele livro, ele sabia que estava perto da sua partida, próximo do lar celestial. E como subtítulo desse livro, ele escreveu, e está na capa tanto em inglês como em português, vida, fé e acabar bem. Gosto disto.
vida, fé e acabar bem. É sobre isso que ele escreve. A velhice, segundo a avaliação que ele fez, homem velho, com 90 anos, 90 e muito já, quando escreveu o livro. A velhice, segundo a avaliação dele, não é para os fracos. Ouviram bem? A velhice não é para os fracos. Nunca pensei em viver até esta idade, escreveu ele quando escreveu este livro. Por toda a minha vida, ensinaram-me como morrer. Como morrer como cristão. Mas nunca ninguém me tinha ensinado como deveria viver nos anos antes de eu morrer. E eu tenho muito gosto e prazer em falar-vos disto. Como eu o compreendo, como eu o entendo naquilo que ele escreveu. Ressalta, diz ele, que os tempos da velhice não são inúteis, nem são ineficazes. Se pensas que à medida que avanças para mais velho, vais ser uma inutilidade, isso é uma mentira do diabo, que ele quer que tu acredites. E que vão ser ineficazes esses dias, é outra mentira do diabo. Porque já temos visto naquilo que nós consideramos até hoje, tanto com Caleb como com Menazon, e temos visto com Ana, a eficácia deles na velhice foi muito superior a quando eles eram jovens. E não estamos a falar de gente qualquer. Estamos a falar de indivíduos que se notabilizaram e são mais conhecidos pelos anos da força da juventude que tiveram. Mas que a Bíblia mostra que foram mais brilhantes na sua velhice, que muitos ignoram. Mesmo com a doença. E ele tinha várias doenças. Ele tinha Parkinson. E tinha um problema que eu nem consigo avaliar, mas que lhe causava desequilíbrios e que tinha a ver com um fluido qualquer no ouvido. Ele tinha várias doenças. Billy Graham foi visto sempre como um soldado de Jesus Cristo até o fim. E é este o meu desejo para mim e para vós. Ele disse que a melhor maneira de nós enfrentarmos desafios na velhice é prepararmos-nos para eles agora. Prepara-te para esses desafios agora, já. Prepara-te para eles. Antes que cheguem esses dias. Dizia ele a certa altura: não te sintas mal por envelhecer. Entre muitas razões, disse ele esta que eu acho deliciosa. Muitos não tiveram esse privilégio. A Bíblia dá inúmeros exemplos de homens e de mulheres, como eu já disse, que foram usados por Deus na sua velhice. E olhem que os números são significativos. Quando Deus, por exemplo, anunciou a Zacarias que a sua esposa Isabel, e estamos ali ao pé porque estamos em Ana, disse que ela daria à luz a João Batista, que seria o precursor do Messias, como nós sabemos. Num primeiro momento, Zacarias não acreditou. Eu simpatizo convosco, quando num primeiro momento vocês não acreditam naquilo que eu estou a dizer e que a Bíblia diz. Mas eu espero que isso aconteça, se acontecer, apenas num primeiro momento. Porque no caso de Zacarias, e sabem qual foi a razão que ele apresentou? A razão que Zacarias apresentou foi esta: já sou velho e a minha mulher avançada em idade. Lemos isso em Lucas 1,18. Nós estamos no capítulo 2 de Lucas a olhar para Ana, mas no capítulo 1, versículo 18, temos Zacarias, um homem velho, avançado em idade, que no primeiro momento não acreditou. Porém, Deus usou-os. E ele próprio descobriu que era uma mentira em que ele acreditava.
Apesar das dúvidas, e sabem que ele até ficou mudo por causa da dúvida, as dúvidas que nós temos espiritualmente emudecem-nos. Quando nós deveríamos ter a boca aberta, fala e não te cales, como diz a Bíblia. Sabemos que o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse. Foi para a ilha de Patmos, deveria ter 90 anos. É deslumbrante a experiência que ele teve naquela ilha de Patmos, recebendo algo que ultrapassa toda a imaginação humana, que é o livro do Apocalipse. De facto, foi nos dias da sua velhice que ele mais ficou extasiado na sua experiência. Paulo escreveu da prisão, como vocês sabem, em Roma. Vocês sabem como é que ele se identifica? Paulo, o velho. Quero-te conhecer, Paulo. Fantástico que tu fizeste. Velho, é verdade. Sou Paulo, o velho. A velhice pode ter as suas limitações. E tem. Não vou escamotear. Eu já não vou com as mãos lá abaixo aos pés como ia quando tinha 20 anos. E estou a falar de uma coisa simples, para não falar de outras. A velhice pode ter as suas limitações. A velhice pode ter os seus desafios próprios da própria velhice. Mas, apesar disso, os nossos últimos anos podem ser os mais gratificantes, os mais desafiantes, os mais realizadores e empreendedores e os mais compensadores nas nossas vidas. Foi assim com eles? E pode e deve ser assim conosco. A velhice de Paulo, por exemplo, não foi um sinal de fraqueza. Pelo contrário. Mas de robusta experiência. Eu gostei muito do estudo bíblico quarta-feira aqui. Vocês não sabem o que perdem não vir ao estudo bíblico. Fica aqui o anúncio feito. Eu fiquei aqui deslumbrado, consolado, ao ouvir os meus irmãos a exporem as Escrituras na quarta-feira passada. Os que Deus usou. Um deles era um rapaz novo, e está ali ao fundo, que é o Dário. A dada altura, ele citou Tito. E falou aos mais velhos. Sabem o que é que ele disse acerca dos mais velhos? Eu não vou citar, olha, vão ouvir o estudo bíblico, está gravado, está no site da igreja, vão lá ouvir. Aquilo que ele disse. Mas aquilo que eu vou dizer, inspirado e baseado naquilo que eu ouvi do Dário, foi que o apóstolo, antes de falar aos mancebos, aos jovens, falou aos velhos e às velhas. E sabem o que é que ele disse? No capítulo 2 e versículo 2 e 3 e por aí abaixo, até o 6, disse assim: os velhos sejam, nem digo mais, vão olhar o resto, mais do que nós fazermos, é o ser que é importante. E o que é que eu sou? Os velhos sejam. A seguir fala para as irmãs idosas: jovens, tratai bem as nossas irmãs, não lhes chameis velha. Aos homens chamem-lhes velhos. Mas às nossas irmãs não lhes chamemos velhas. Chamemos-lhes mulheres idosas. As mulheres idosas, diz ele a Tito, semelhantemente sejam. Ouviram bem? Mais do que fazer. O ser é importante. E quando finalmente no versículo 6, ele fala aos jovens, ele diz: mancebos, sejam.
Talvez alguém dissesse assim, bem, os mais velhos é que têm que ser, os mais novos têm que fazer. Até pelo dinamismo da sua juventude. Mas não. Porque o fazer é resultante do ser. E o ser deve ser uma preocupação que nós devemos ter antes de fazer. Porque eu quero fazer o que eu sou, pela graça de Deus. Em Filemão 8:9, o apóstolo Paulo, o velho, é ali que ele se chama Paulo Velho, diz ele assim a Filemão: eu tenho grande confiança. Filemão, ouve bem o que eu te vou dizer. Eu tenho grande confiança para te mandar o que te convém. Nós precisamos de velhos que tenham grande confiança para mandar. Ainda que a seguir, ele diz assim: mas não te mando, peço-te autoridade para poder mandar, mas não mandando, e como exemplo, rogando. Que Deus nos ajude. Os mais velhos devem afetar os mais novos. Quando Josué partiu, lá estou eu com o Josué, também não é o Caleb. Quando Moisés partiu deste mundo, lemos já acerca do Josué, não de Caleb, de Josué. No capítulo 34 de Deuteronômio temos ali a partida de Moisés deste mundo, e lemos no versículo 9 estas palavras: Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria. Porquanto, tomem bem atenção, Moisés, por causa de Moisés, que Deus nos dê velhos exemplares e que os mais novos façam por causa deles, pelo exemplo deles. E lemos que os filhos de Israel lhe fizeram, a Josué, lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara, não a Josué, mas a Moisés. Fantástico! Moisés partiu e deixou um Josué deste calibre. Mas é curioso que nos versículos anteriores, isto está no versículo 9, mas no versículo 7 e depois no versículo 10, nós lemos assim: era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. 120 anos. Como é que ele morreu? Os seus olhos nunca se escureceram. Fantástico. 120 anos. Nem perdeu o seu vigor. Pensam que foi só Caleb que estava cheio de vigor e com 85 anos queria conquistar a montanha mais difícil? Moisés, com 120 anos, nunca o seu vigor diminuiu. E lemos no versículo 10 isto: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Então, o melhor está para vir ou não? Mas como dizia a grande mulher de Deus, que tanto padeceu na Segunda Guerra Mundial, judia, e penso que ela era judia, Corrie ten Boom,
Ela escreveu vários livros. Foi uma sobrevivente à guerra, a Auschwitz. Não se mede, disse ela, uma vida pela sua duração, mas pela sua doação. E eu dou graças a Deus por alguns que morreram novos, mas com tanto que eles receberam. Querem que vos fale de quem? Querem que vos fale do Senhor Jesus Cristo? O expoente máximo? Querem que vos fale de David Brainerd, que tossia sangue enquanto de joelhos orava pelos índios nas florestas da América? Os mais jovens devem olhar para os mais velhos da igreja como aqueles. Estou a pensar em Paulo, hein? Que combateram o bom combate. Que grande velho este! Que lição, que exemplo ele deixou para todos nós. Agora podiam olhar para ele, os mais novos, e ele combateu o bom combate. Por outras palavras, por mais feroz que isto esteja, eu não vou perder o ânimo. Vale a pena, ele combateu o bom combate, vale a pena eu também estar nesta senda. Sabendo que o combate por Cristo é um bom combate. Os mais fortes devem olhar para os mais velhos na igreja, como Paulo, como aqueles que concluíram a corrida, concluíram a maratona, chegaram ao fim, não desistiram, sabendo que o ministério é uma excelente obra. E todos nós somos ministros de Deus. E não devemos desanimar. E às vezes na maratona apetece desistir. Só quem não correu a maratona é que não sabe isso. E os mais novos devem olhar para Paulo, os velhos, como aqueles que mantiveram a sua fé, porque ele disse: guardei a fé. E comprometerem-se a chegar com eles, com a mesma fidelidade ao lar celestial. Olha, vocês sabem de uma coisa, eu vou parar aqui. Eu agora ia pegar em Ana, mas acho que vou ficar aqui. Acho que vou ficar aqui. Não é para eu falar muito. Mas apetece-me mergulhar na baía do Havaí. Parar, olhar, observar e aprender. E ver o que nunca imaginei. Vou pedir ao José para vir aqui terminar, se faz favor. Então, irmãos, graças a Deus pela sua palavra. E de facto a palavra de Deus é um tesouro inesgotável. Eu estava lendo um dia deste, Cantar de Salomão, quando a Sunamita, ela diz que o seu amado, ele é totalmente desejável. Que sejamos totalmente atraídos pelo Senhor. Busquemo-lo cada dia, cada instante, e que ele seja de facto totalmente desejável para cada um de nós. Vamos terminar com a oração. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por este tempo tão precioso, Senhor. Ele é precioso quando é passado na Tua presença e quando é passado, Senhor, de facto, ocupado contigo. Por isso, Senhor, obrigado porque Tu nos falas. E como nós precisamos realmente de ouvir a Tua voz, Senhor. Como nós precisamos realmente de compreender aquilo que somos. E aquilo que Tu queres, de facto, Senhor, de nós.
independentemente da idade, Senhor. Que Tu nos ajudes a vivermos cada dia para Ti, Senhor. Para a glória do Teu nome e para a bênção daqueles que nos rodeiam, Senhor. Que de facto, Senhor, cada um de nós, seja em casa, na escola, no trabalho ou no lar, seja onde for, que de facto, Senhor, nós vivamos para Ti, Senhor, e para fazer de facto a Tua vontade. Pai amado, agradecemos pela Tua palavra. Senhor, ajuda-nos a amar a Tua palavra, a valorizar a Tua palavra, a ocupar-nos com ela, Senhor, cada dia, cada instante, que de facto, Senhor, ela seja o nosso alimento espiritual, para que realmente, Senhor, no meio de um mundo hostil, um mundo que não Te conhece, nós possamos brilhar para a Tua glória, Senhor. Possamos mostrar realmente quem somos, filhos do Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo. Pai amado, obrigado, pois, por sermos aquilo que somos e ajuda-nos a viver aquilo que somos para a Tua glória. Obrigado, pois, por este tempo tão precioso e ajuda-nos, Senhor, a continuarmos na Tua presença. Mesmo não estando neste lugar, estejamos na Tua presença. Que Tu, Senhor, continues, pois, a falar aos nossos corações. É o que Te pedimos no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. O culto já terminado.